O Evangelho de João, capítulo 5. Versículo de número 8 em diante. O Evangelho do apóstolo João, capítulo 5, versículo de número 8. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Amém, queridos? Diga glória a Jesus. Amados, preste atenção. Eu já ministrei algumas vezes sobre esse capítulo de número 5 e também já ouvi diversas ministrações. E eu louvo ao Senhor pelo Espírito Santo, que sempre nos revela e sempre fala de forma diferente através da sua palavra, da forma que Ele deseja que nós venhamos receber a direção de Deus para a nossa vida. Uma coisa me chama a atenção no capítulo 5 é o ministério de Jesus. Nós sabemos que o ministério de Jesus durou aproximadamente 3 anos e meio. E uma coisa eu tomo para mim, para o meu ministério, como base do ministério de Jesus. Quando eu olho para o início do ministério de Jesus, ao lado do Rio Jordão, aos pés de João Batista, do outro lado de Betânia, quando se cumpre a profecia ao qual João Batista esperava, anunciou o tempo todo a vinda do Messias, e agora Jesus vai se dar junto a João Batista para se cumprir o batismo e iniciar o ministério de Jesus. Jesus agora, a descer das águas, ele sai, retorna, e agora a Bíblia diz que é conduzido pelo Espírito ao deserto, onde ele vai ser tentado por Satanás.
e pela palavra. E o ministério de Jesus então inicia com uma mensagem simples e objetiva. Jesus, ele anunciou o reino o tempo todo. Jesus anunciou salvação eterna. Ele veio para ser o caminho. Ele veio para cumprir a redenção. Ele veio para poder ligar novamente, fazer a religação, religião, religar o homem, a criatura ao Criador. O homem que havia se desviado do primeiro princípio de Deus, que era estar em comunhão. E o pecado entrou por intermédio de Adão, primeiro homem, e Eva. E o homem então pagou o preço. Logo Jesus, ele veio como Salvador. E ele começa a ministrar uma mensagem pequena e simples e objetiva e poderosa. Ele vai pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A preocupação de Jesus sempre foi alcançar o máximo de vidas possíveis para o reino de Deus. O tempo todo, a pregação de Jesus, o objetivo dele e do seu ministério era cuidado com vidas, alcançar o perdido, alcançar o que estava enfermo, o que estava sofrendo. Ele queria curar, manifestar o poder do céu sobre a terra. Ele queria fazer com que sinais testificassem quem ele era, filho de Deus. Por isso ele deixou um rastro muito grande. Jesus foi curando paralíticos, Jesus foi curando leprosos, Jesus foi curando todo tipo de enfermidade e Jesus foi expulsando o mal, libertando vidas de escravidão espiritual, vidas que estavam possessas de demônios. O Senhor Jesus, ele impunha as mãos, ou com sua palavra ele libertava essa vida, e ele dava liberdade aos cativos. Mas a preocupação de Jesus era, Valéria, por favor, a preocupação de Jesus era com a salvação dessas pessoas que ele curava. Jesus não veio só para entregar o que nós precisamos. Jesus não se preocupava só em curar o enfermo. Jesus não se preocupava em só abrir a porta para quem estava precisando de uma providência, não. Jesus não estava preocupado em trazer à existência a restituição na casa de quem estava sofrendo com o momento que estava passando. Não, Jesus, ele estava preocupado com a salvação de quem ele estava ministrando. E quando eu olho para o capítulo 5, que é bastante peculiar a todos que conhecem a Bíblia, eu vejo uma preocupação de Jesus. E eu vejo um diferencial no ministério de Jesus. Aqui Jesus já está caminhando para o 7º milagre inserido no livro de João. Jesus aqui, ele está caminhando já para o fim do seu ministério. O primeiro ano de Jesus é o ano da inauguração. O segundo ano, o ano da popularidade, onde a multidão ia até Jesus. E o terceiro ano de Jesus é o ano da oposição. Jesus está vivendo esse momento. Aqui os fariseus, os saduceus, os religiosos da época, os essênios, todos estavam se levantando contra Jesus, ao ponto de falar que Jesus curava em nome de Belzebu. E Jesus curando, operando milagres, sinais. E Jesus aqui, ele continua com a mesma visão, diga a mesma visão. Aqui eu abro uma lacuna e olho para os dias de hoje. Pessoas que iniciaram com um pequeno passo o seu ministério.
Jesus derramou autoridade, deu autoridade para expelir, ensinou, deu capacitação para pregar. Jesus derramou sobre essa pessoa a visão ministerial, e no decorrer, Henrique, da caminhada, essa pessoa perde a visão, essa pessoa perde o objetivo e o foco. Tem pessoas que no meio da caminhada ministerial se preocupam mais com a multidão aplaudindo do que com a salvação de uma alma. E aqui eu não posso deixar de citar o que Jesus me revelou na palavra. O Espírito de Deus se preocupa comigo primeiro, o pregador. Se preocupa comigo primeiro, aquele que veio para exercer o ministério. Porque a Bíblia diz que adianta eu ganhar 1 milhão de almas se a minha se perde. Eu não posso mudar aquilo que Jesus iniciou. Tem pessoas que começaram bem, escute o que eu vou lhe falar. O início é importante, é o primeiro passo, mas não é mais importante do que o final. Por quê? Porque o final define a sua história. E tem pessoas que começaram bem e receberam de Deus ferramentas, bênçãos, visão. Mas aí junto com a visão vem o crescimento, diga crescimento. Porque a visão te leva ao crescimento. E aí o crescimento, se não tiver ainda a mesma essência do começo, mexe com a tua estrutura. E você muda o alvo, a meta, o foco. E tem gente que começou bem, e eu conheço muitas pessoas que iniciaram bem, mas acabaram mal. Começaram bem, mas no meio do caminho perderam ou deixaram de lado a primeira essência do Evangelho: pregar por salvação, não pregar por dinheiro, não se preocupar com aplausos, não se preocupar com a multidão. Talvez você me pergunte, apóstolo, então quer dizer que Jesus não se preocupa com a quantidade? Sim, desde que a quantidade esteja ligada à qualidade. Não adianta ter quantidade se no meio da quantidade não há qualidade, se na quantidade se perde uma multidão. O objetivo de Jesus foi discipular, diga discipular. Jesus não caminhou com uma multidão primeiro, não. Jesus primeiro trouxe poucos. Jesus passou na beira de pescadores e disse: vem, me segue. Jesus foi numa roda de publicanos e disse: vem, me segue. E Jesus começou a discipular, um a um, até que cresceu o seu ministério. E aí sim, esses que receberam e aprenderam, cresceram, trouxeram crescimento e multiplicação para o Evangelho. A preocupação de Jesus é que o Evangelho seja pregado da forma que foi liberado por Ele. Nós não podemos perder essa visão. Nós somos salvos para salvar alguém. Eu não posso me esconder da minha ordenança. Se um dia Jesus me alcançou, foi para que eu fosse discipulado e salvasse alguém. A pregação é por vidas, o ministério é por almas. Nós estamos de pé porque Deus nos salvou para salvar outras vidas. Alguém entende isso? Diga glória a Deus. E quando eu olho aqui no capítulo 5, Jesus já tem 3 anos de ministério, está pregando a mesma mensagem, preocupado com a mesma essência, o mesmo objetivo. Porque a Bíblia diz que quando a multidão ele está vindo naquele lugar, a Bíblia diz que depois de Jesus curar e aquele homem saber que Jesus havia curado, agora em razão daquele lugar de haver uma grande multidão, Jesus se retirou. Perceba que Jesus está olhando para o coração dessa multidão. Tem uma multidão dentro do templo,
Mas Jesus não está preocupado com a multidão, mas Jesus estava ali por causa do tempo que existia na vida de um homem que estava ali há muito tempo, 38 anos enfermo. Escute, o leito representa o projeto. O leito desse homem representa a história desse homem. A história desse homem resume a 38 anos. Que a vida não muda, que a história é a mesma, continua no mesmo lugar, não há mudança. Você vai receber o que eu tenho para você nessa noite. A palavra é poderosa para transformar. O que eu tenho para você hoje, liberar de dentro da Escritura Sagrada, vai trazer mudança para a tua vida, vai trazer transformação para você, mudança de lugar para você. Alguém entende isso? Diga glória a Deus. Porque Jesus, com uma simples palavra, ele liberou o levanta e anda. O projeto desse homem estava no chão, e uma palavra que Jesus liberou fez com que o projeto desse homem levantasse. Levante a sua mão em nome de Jesus. Eu estou liberando uma palavra de Deus, e a palavra de Jesus é essa: o tempo é agora. É o tempo em que Jesus vai te abençoar. É o tempo em que Jesus vai tirar você da mesmice, do mesmo lugar. É o tempo em que Jesus vai fazer agora as coisas ao teu redor se movimentar. E o tempo machuca. Talvez você já viveu muito tempo e não viu nada acontecer. A palavra liberada hoje sobre a tua vida é a palavra profética do levanta e anda. Deus vai levantar os seus projetos, seus sonhos. O diabo ou talvez até pessoas estão desejando que a tua vida permaneça do mesmo jeito. Mas o interessante é que Jesus diz: levanta e anda. E na mesma hora a história desse homem foi transformada. Escute, depende também da fé. Irmãos, a gente pode passar o tempo aqui sem crer. E escute que existe um perigo muito grande nisso. Cara, esse homem, olha para mim, esse homem aqui da Bíblia, ele está 38 anos dentro de Jerusalém. O tanque de Betesda se encontrava dentro da cidade santa, o lugar de adoração, de culto. Estava por detrás do templo. Era um lugar de sacrifício. Era um lugar onde se preparava o sacrifício para Deus. Esse homem está dentro do templo. Logo eu quero abrir uma revelação: está dentro do templo não é sinônimo de estar salvo. Guarde isso. Independente do tempo, tempo de casa não é sinônimo de intimidade. Guarde o que eu estou lhe falando. Esse homem está 38 anos. Ei, eu posso de repente atribuir um cargo para esse homem. Quem sabe esse homem não era obreiro. Quem sabe esse homem outrora não tinha algum cargo eclesiástico. Esse homem está 38 anos dentro do culto, dentro do templo, do lugar de adoração. E a Bíblia diz que quando Jesus chega, conhecendo a vida daquele homem, a Bíblia diz que Jesus chega até ele e tem desejo de conversar com ele. E a primeira pergunta, ela é direta. Por quê? Porque havia uma necessidade de mudança extraordinária. A primeira coisa que Jesus queria mudar na vida desse homem, olhe para mim, era a mente dele. Diga: mente. Irmão, Deus nunca vai mudar a minha história sem antes mudar a minha mente. Isso se chama metanoia. Para Deus me dar riquezas, para Deus me dar oportunidades, Ele precisa primeiro mudar a minha mente, para que as minhas atitudes sejam diferentes. Eu saiba administrar aquilo que Ele tem para colocar nas minhas mãos. Alguém entende isso? Diga glória a Deus. Quando esse homem agora
se depara com Jesus, Jesus diz: e aí, queres ficar são? Meu irmão, está falando para o cara que está enfermo, 38 anos, em cima de uma maca, de um leito, na beira do tanque, vendo a vida de todo mundo mudar, menos a dele. E Jesus pergunta para ele: e aí, quer sair daí? Quer ser curado? Isso é uma pergunta óbvia. Só que qual é o objetivo de Jesus aqui? Jesus queria mudar a mente desse homem, porque a resposta desse homem revela a pequenez, a alma desse homem. Esse homem, quando ele é indagado para receber o momento de cura, a resposta dele eu até quero, mas eu não posso, que quando eu penso em me lançar no poço, vem outro antes de mim. Ele vem com uma resposta para Jesus de dúvida. E olha para mim, Jesus não trabalha com dúvida. A fé não pode trabalhar em cima de dúvida. Para você receber o milagre, para Jesus mudar a sua história, você precisa trabalhar em cima de fé. O que precisa mudar é a tua mente. Ah, mas está tudo ruim, é porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. Irmãos, escute. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não estamos vendo agora. Mas o que Jesus tem preparado para mim é maior do que o que eu vivo hoje. E eu preciso crer. Quando Jesus pergunta a esse homem, a Bíblia diz que Jesus vai dizer: queres ser curado? A Bíblia diz que aquele homem vai receber de Deus uma palavra: levanta-te, toma a tua cama ou o teu projeto e anda. E aqui me chama a atenção que esse homem é curado. Diga: é curado. Diga: o projeto desse homem saiu de uma posição que estava há muito tempo. Jesus ergueu, levantou, tirou da mesmice. Mas a Bíblia diz que esse homem recebe agora a cura, anda, mas estava no templo, 38 anos dentro da igreja e não conhecia Jesus. E aqui está a preocupação de Jesus. Porque Jesus poderia ter curado esse homem, já que Jesus não queria ter com a multidão, porque a Bíblia diz que quando a multidão estava ali, Jesus saiu de fininho, porque Jesus não queria estar com a multidão. Então Jesus poderia ter curado esse homem e ter ido embora do templo, sim ou não? Jesus poderia ter curado esse homem, vendo que esse homem levantou e andou. Jesus poderia ter saído por detrás da porta das ovelhas, ninguém ia ver ele saindo e ir embora. Não, a Bíblia diz que Jesus ficou e no pátio procurou esse homem que havia sido curado. E agora, Jesus estando com esse homem, vai dizer o seguinte: olha, não peques mais, porque não te suceda coisa pior. Meu irmão, o que é pior ficar 38 anos paralítico? A preocupação de Jesus aqui é porque aquele homem não conhecia ele. Porque quando os fariseus perguntaram a ele: quem é que deixou você andar com o leito no dia de sábado? Porque rezava a tradição farisaica que não poderia fazer nada no sábado. E Jesus vem e cura no sábado. E agora a Bíblia diz que os homens vão com ele e não é lícito andar com o leito no sábado. Quem é que te curou? Jesus, o homem vai dizer: não sei, só sei que ele mandou levantar e andar, pegar o leito e andar. Perceba que esse homem está há muito tempo dentro da igreja. Ele teve até uma experiência com Deus. Mas esse homem não conhece Jesus. E Jesus agora preocupa com o quê? Salvar, não só curar. Olha para mim. Você está preocupado talvez de mudar a tua vida financeira, talvez mudar alguém da sua casa, ou talvez tua empresa, teu emprego, uma porta. Talvez você está preocupado com uma cura somente. Eu não sei qual é o teu projeto, mas Jesus está mais preocupado com a tua intimidade com Ele.
Jesus quer que você o conheça e que você seja salvo. Por quê? Porque por intermédio da mudança que Ele vai fazer na tua vida, Ele vai alcançar uma multidão. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Olha para alguém que está perto de você, diga assim: a mudança da tua vida, diga, vai mudar a vida de muitas pessoas. Quem acredita nisso, levante a mão para dar glória a Deus, irmão. A transformação de vida, a metanoia, a mudança de mente sua, vai alcançar muitas vidas que serão transformadas também. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Esse homem, ele agora vai se deparar com Jesus. E a Bíblia diz que agora, quando ele vai ter certeza de quem o havia curado, agora ele sabe que foi Jesus. Porque a Bíblia diz que quando aqueles homens vão até ele, judeus, agora esse homem vai dizer: Jesus me curou. Esse homem agora, ele entendeu o propósito. Irmãos, a pior coisa que tem é nós estarmos dentro da igreja, da casa do Senhor, e não entender qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão. Não se recebe um cargo eclesiástico se você não entendeu ainda a missão de Jesus. Se você não entendeu que você recebe patentes espirituais para salvar alguém, meu irmão, não adianta você ficar pregando dentro de culto, dentro de templo, se reunir aqui todos o ano inteiro, 38 anos, se você não anuncia transformação para outras vidas. Se você não libera cura para quem está enfermo lá fora. Jesus não se preocupava com a multidão, mas eu quero ver Jesus agora aqui no término do seu ministério, caminhando para o 3º ano, e Jesus ainda pregando na mesma essência, se preocupando com uma vida. No capítulo 4, que antecede o capítulo 5, tu vê Jesus deixar os discípulos sair de perto e os discípulos irem comer, e Jesus deixar ali onde ele estava e ir a Samaria, porque ele diz: é necessário passar por Samaria. E os judeus não iam a Samaria, porque havia o quê? Uma divergência de religião, de religiosidade. A Bíblia nos ensina que os samaritanos achavam que o lugar certo de adorar era no Monte Gerizim. Porém, os judeus achavam que o lugar certo de adorar era em Jerusalém. E Jesus vai dizer: não importa o lugar, o importa é que adorem ao Pai em espírito e em verdade. E Jesus foi aonde ninguém ia. Jesus foi aonde? Samaria. Jesus foi a Samaria, na beira da herdade de Jacó. Uma mulher que estava acostumada a beber a água daquele poço, e Jesus apresenta uma água que aquela mulher nunca bebeu. Uma alma. Você vê Jesus deixar a multidão. Nós vivemos um tempo em que os pregadores se preocupam mais com a mídia e com a multidão do que com uma vida. Querem altar, querem igreja lotada, mas não querem perder o tempo para curar alguém, para pregar salvação para alguém, ensinar o caminho a alguém. Jesus não mudou. Eu termino, se coloque de pé, irmãos. Eu quero viver o ministério de Jesus, irmão. E eu quero te ensinar o caminho. Eu quero que você respire o ministério de Jesus, irmão. Jesus tem tudo para você. Tudo que você precisa, Ele sabe. Tudo que você necessita, Ele conhece teu coração. Quem entende isso, diga glória a Deus. Irmão, se eu fosse falar para Jesus hoje: Jesus, e Ele pergunta para mim: o que você precisa? O que queres? Eu ia falar: Jesus, eu tenho tanta coisa que eu não sei nem por onde eu começo. Sim ou não? Você está igual a mim, irmão? Mas é verdade. Se Jesus pergunta para mim: filho, eu ia falar: pô, pai, eu não queria pedir muito não, mas eu tenho uma dívida, tenho outra, eu tenho as contas aí para pagar. Sim ou não, irmão? Se não for pedir muito, eu ainda tenho mais, sabe, eu tenho mais uns negocinhos para resolver. E quem disse que Jesus não sabe da nossa necessidade, irmãos? Jesus conhece a nossa essência.
Só que Ele quer que nós venhamos mudar a mente. Olha, guarde o que eu vou lhe falar. Quando a gente entender que a gente vem para o culto para agradecer a Ele por estar salvo, a gente começa a destravar o que Ele tem para liberar sobre nossa vida. E a gente não se importa. Eu importo sim com a igreja cheia em resultados de pregações, de obras que eu vou realizar através da vida de vocês e que vidas serão alcançadas. A hora que todos que estiverem na casa sejam salvos. Eu não me preocupo que faça movimento para a casa encher, para pessoas que estão aqui vão embora, como esse homem dizendo, eu não sei quem foi que me curou. Ou então recebi a bênção e nunca mais voltei. E tem muita gente nesse tempo, irmãos, que estão atrás de profecia, de resultado emergencial. Só que o que Jesus está dizendo aqui hoje, evangelho é metanoia. Guarde isso, irmão. Andar com Cristo, conhecer Jesus, é mudança de mente. Nós precisamos, irmão. E olhe para mim. Eu estou liberando a palavra de desbloqueamento, amém? Deus disse para mim que o tempo é agora. Repita isso. O tempo é agora. Diga, não é amanhã. Esse agora é o tempo emergencial. Por quê? Porque eu estou pregando para umas pessoas aqui como eu, que necessitam agora de uma resposta. Quem precisa de uma resposta urgente, irmão? Eu também preciso. Eu tenho uma notícia boa para você. A primeira notícia. Olha para alguém e diga assim: Jesus sabe que você precisa. Diga para alguém. Quem pode dar um glória por isso, irmão? A segunda notícia boa. O desejo dele é mudar a sua história. Diga para alguém isso. O desejo de Jesus é mudar a sua história. Terceiro, Jesus quer mudar a sua localização, tirar você de um lugar estagnado. Ele quer que os seus pés andem, que os seus projetos andem. Ô glória! Quem está entendendo, diga glória a Deus. Seus projetos não vão ficar acimentados, lacrados, estacionados, não. Eu estou ministrando para a tua vida crescimento do reino. Diga glória a Deus, irmão. Levanta a mão lá no alto, no segundo andar, irmão. Eu não sei com que você trabalha, mas eu estou vendo crescimento. Eu estou profetizando transformação. Eu estou profetizando portas abertas. Eu estou profetizando que o tempo é agora. Talvez você sofreu até hoje, mas Jesus está dizendo: o tempo é agora e basta uma palavra. Toma posse dessa pregação, toma posse dessa profecia. Jesus vai fazer a tua história mudar. Quem pode aplaudir o Senhor, irmão? Agora eu lhe pergunto: o que adianta Jesus te dar tudo e você perdeu o que é mais especial? O que adianta Jesus te dá tudo, todos os bens, e você não saber quem é Jesus? A preocupação dele é essa. Ele não quer te perder. Quem está entendendo, diga glória a Deus, irmão. Olha para mim. Tem gente que está perdendo Jesus porque esperava que fosse de um jeito e não foi. Tem gente que está largando Jesus porque a porta fechou, não soube esperar. Tem gente que deixou de comer o filé mignon, a alcatra, e aí largou Jesus porque não sabe esperar o tempo. Jesus está dizendo: o tempo é meu, e há tempo para todas as coisas. O tempo que Jesus quer contigo agora é de intimidade. Diga intimidade. Guarde, eu termino a ministração, guarde isso, irmão. Repita a palavra intimidade. Intimidade está ligada à comunhão, parceria.
Jesus quer ser o parceiro da tua empresa. Recebe isso, irmão? Tem sociedade melhor do que essa, irmão? Olha para alguém e diga assim: Jesus quer ser seu sócio em tudo que você faz. Meu Deus, oh glória. Quer ser sócio das finanças da sua casa, sócio da sua família, sócio da tua vida. Amém? Diga glória a Deus. E nele você pode confiar, não vai te passar a perna, irmão. Oh glória. Essa notícia é boa, amém? E vai ter crescimento com Jesus. Mas o que Ele quer que você não perca é a direção. Jesus se preocupa com a tua salvação. Não deixe Jesus por nada. Não troque a salvação por nada desse mundo. Porque tudo é passageiro. Pode passar tudo, mas a palavra de Deus não passará. Amém? Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.